Olá todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV. Finalmente voltei pra fazer leituras acumuladas. Tive um problema chamado ressaca literária em agosto. Isso fez com que eu lesse pouquíssimos livros. Embora estivesse recebendo muita coisa de parceria, as leituras não estavam acontecendo. Também me ausentei um pouquinho por conta da cirurgia que eu fiz no braço, então isso fez com que eu sumisse. Parando que eu tô mexendo só uma mão um pouco melhor que a outra. É isso, gente. Mas tô me recuperando, tô bem. Muito obrigada a toda a mensagem de carinho pra vocês que ficaram sabendo e me desejaram melhoras de alguma maneira. Isso fez toda a diferença. Tô top. E vamos começar com os livros que eu li desde agosto. Tô há mais de 4 meses sem fazer vídeo de leitura, gente. Então tá meio que na hora de fazer e botar um monte de livro de uma vez. A maioria dos livros foram incríveis, foram leituras maravilhosas. A minha ressaca, ela teve probleminhas. Harry Potter no meio também deu um negócio da travada. Mas consegui ler bastante coisa, sim. 4 meses. Deveria ter lido quase uns 30 livros, né, gente? Mas não foi tudo isso. Foi pouco comparado à quantidade de livros normalmente que eu leria nesse tempo todo. Mas vamos lá. Lembrando que se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, tá, joinha, gente? É sempre bom. O primeiro livro que eu li lá em agosto foi Lembrança Mediadora, da Meg Cabot. Esse livro aqui tem vídeo especial aqui no canal, então não vou falar muito dele aqui. É só que eu não estava muito com as expectativas lá em cima, mediante o fato de que já faziam 10 anos que a Meg Cabot já tinha lançado o primeiro volume. Então eu fiquei meio receosa, com medo de me decepcionar. Afinal, a Mediadora foi um livro maravilhoso, a série foi maravilhosa. Tem vídeo especial sobre a Mediadora aqui no canal também, se você tiver curiosidade pra saber tudo que eu achei. Mas, no final das contas, valeu muito a pena. Foi um livro 5 estrelinhas. Eu adorei, gente, tudo que a Meg Cabot criou nesse livro aqui. Tem a volta de todos os personagens antigos, então não vá achando que é uma história totalmente nova, pisando aí em terras desconhecidas, porque não é assim, não. Ela resgatou mesmo, tudo do zero. Se quiser saber um pouquinho mais, eu vou deixar a resenha desse livro aqui nos cards pra vocês. Depois eu li O Ar que Ele Respira, da Brittany C. Sherry. Gente, que livro devastador. Esse livro aqui eu li lá em setembro, bem no iniciozinho de setembro. Ele vai contar a história da Elizabeth. Ela perdeu o marido num acidente de carro e o que acontece? Ela acaba deixando a casa e vai morar com os pais por um tempo, com o filho ou filha. Eu agora não lembro, tem um tempinho que eu li esse livro. Tempinho, parece até que eu li há 2 anos. Foi 2 meses. É a mente mesmo. Só que depois de 1 ano ou 2, eu não lembro agora também, ela volta pra casa onde ela morava com o marido pra tentar refazer a vida. Ela sente que pertence àquele lugar, então ela acaba retornando. Quando ela retorna, tem um vizinho novo, que é o Tristan Cole. Esse cara aqui, ele também tem um passado triste, então os dois vão acabar se conectando através dessa perda. Mas a forma como esses dois personagens, esses dois protagonistas, esses adultos que passaram por uma perda devastadora, acaba fazendo com que o relacionamento deles se desenvolva de uma maneira estranha, não é normal. E quando eu digo que não é normal, é porque não é normal mesmo não, tá? Mas valeu muito a pena, porque ele acabou tendo uma reviravolta incrível, surpreendente, que eu realmente não esperava. Esse livro é gostoso. Eu gostei da forma como ela criou esses personagens. Só tive um pouquinho de problema no início com o desenvolvimento da história. No início eu achava um pouquinho as cenas superficiais demais. Acabei me dificultando ali a achar tudo muito verídico, a me imergir na história mesmo. Compreender os sentimentos dos personagens. Mas no final das contas, é a Brittany C. Sherry, ela escreveu O Senhor Daniels, e O Senhor Daniels é um livro muito profundo. Eu esperava que esse momento ia chegar aqui, gente, e teve uma hora que chegou, então eu dei 4 estrelinhas e meia, e pra quem gosta de New Adult vai valer a pena. Galera adulta aí talvez vá curtir muito. Depois eu li Boa Noite, da Pan, e foi outra surpresa. Eu fui com baixas expectativas por ser uma escritora iniciante, mas me agradou absurdamente. Esse livro vai contar a história da Alina. Ela vai se mudar de cidade porque ela vai começar a universidade, né? Como caloura, gente. O negócio ali é difícil. Ela sempre foi boa filha, ela sempre foi boa aluna, nunca fazia nada demais na vida, tinha pouca vida social. Me identifiquei nessa parte aí. Até que ela chega na universidade e ela vai pra uma república dos loucos lá. E esses amigos fazem com que ela comece a mudar um pouquinho os hábitos dela. E ela acaba se abrindo a isso porque ela quer ter uma vida diferente. Ela quer ser uma Alina diferente. Me identifiquei com essa parte também. Só que, inacreditavelmente, esse livro é muito mais do que uma história de uma garota que vai pra universidade e tenta vencer na vida e tenta se tornar uma pessoa mais aberta. É muito mais do que isso. Esse livro ele vai remeter ao machismo por conta do fato de a Alina estar estudando engenharia, então ela vai estar numa turma repleta de homens, onde a maioria esmagadora é de homens e poucas meninas estão lá, então elas acabam meio que se unindo. E aí tem a parte da sororidade e o fato das piadinhas
machistas e absurdas que rolam na faculdade e que são super reais. Boa Noite não é necessariamente um romance sobre um casal, não é uma história de amor arrebatadora, mas é um livro sobre feminismo, sobre você acreditar em si. Gostei do plot principal e principalmente da forma como a Pan ela acabou levando a história. A universidade ela é a mais real possível, os acontecimentos nas chopadas, nas festas é super reais e é uma crítica social a isso muito importante. Esse livro é incrível. Além disso, a nossa protagonista é muito bem construída. Eu gostei da Lina. Boa Noite acabou se tornando um daqueles livros raros onde a gente se identifica super com a protagonista e eu me senti tanto a Lina, eu me coloquei no lugar dela de maneira tão real que me mexeu muito. E eu dei 4 estrelinhas e muito coraçãozinho pra ele, porque é maravilhoso. Depois eu li A Geografia de Nós Dois, da Jennifer Smith. Gente, olha só. Olha só. Esse livro aqui é o primeiro da autora que eu leio e eu fui com umas expectativas super lá no alto, nem sei porquê. Ela é autora da Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, um livro que eu nunca li, então não sei exatamente como ele é, mas é um livro que me surpreendeu pela escrita. Eu esperava uma escrita em primeira pessoa, super simples, afinal são protagonistas adolescentes, passando por algum momento louco da vida, mas não foi nada disso. Esse livro aqui é escrito em terceira pessoa, com uma escrita extremamente profunda, um pouquinho rústica, poética, na forma como ela vai desenvolvendo os sentimentos e os pensamentos dos personagens. Me surpreendeu por conta disso, mas não me apeguei tanto aos protagonistas e vou explicar por quê. Esse livro vai contar a história da Lucy e do Owen. Eles moram no mesmo condomínio. A Lucy mora num 20º andar e o Owen mora no subsolo, já que o pai dele pegou o emprego de administrador desse condomínio. Vai rolar um blackout em Nova York e, sinceramente, foi a parte mais legal do livro, onde Nova York se apagou. As pessoas acabaram se transformando naquela noite. Nova York é uma cidade que não para, uma cidade que não dorme, e de repente ela se viu forçada a parar. Então eles vão acabar ficando presos no elevador e a história, o romancezinho já vai começar ali, foi meio que um insta-love, mas eu até gostei dessa parte. O problema é a forma como a história vai se desenvolver. A Lucy tem pais muito desapegados, eles viajam muito, e Owen já tem um pai que não é tão apegado, mas também não é tão desapegado porque não sabe como viver, porque ele perdeu a esposa. O Owen sofre muito pela perda da mãe, então tem toda essa problemática do luto. Já a Lucy, ela não perdeu ninguém da família, só que ela não tem uma família completamente conectada a ela. E esse livro vai passar basicamente sobre isso, a forma como eles vão se distanciando com o passar do tempo, porque a Lucy vai se mudar pra Londres, mas ela vai acabar viajando por muitos lugares. O Owen também, então esse livro é mais sobre viagens e quem gosta bastante dessa temática vai se agradar desse livro. Mas o fato é que os personagens acabavam viajando muito, ficavam muito distantes um do outro e o relacionamento é muito pouco desenvolvido. Eu tive problema com esse romance, com esse casal, com eles como um casal. Mas gostei da forma como a Lucy foi levando a vida, como eles foram amadurecendo. As melhores cenas que deveriam ser a dos dois juntos nos livros não foram. Então pra mim o livro fracassou um pouquinho nisso. Eu dei 3 estrelas e meia, mas recomendo se você gosta de viagem, porque ele é muito divertido nessa parte. Depois eu li Harry Potter e Cálice de Fogo e começou a minha saga com Harry Potter, né, gente? Porque já fazia muito tempo que eu não lia Harry Potter. Eu tinha lido O Prisioneiro de Azkaban, tinha lido as primeiras 150 páginas de Cálice de Fogo lá em junho e tinha parado pra ir ler os livros de parcerias e queria retornar de alguma maneira, porque não conseguia mais escolher outros livros. Cálice de Fogo foi um livro incrível. É claro que eu não vou falar muito bem de todos os livros aqui, porque tem um vídeo especial de Harry Potter. Então, por favor, pessoinhas, se vocês não assistiram o vídeo de Harry Potter, por favor, vão lá assistir, gente. Me dá esse apoio aí. É um vídeo longo, mas se você quiser, assiste o início pra ver mais ou menos o que eu achei de cada livro. Mas tá muito legal, vale muito a pena. Então, depois disso, eu fui ler Harry Potter e a Ordem da Fênix e foi um livro muito estressante, mas foi um dos meus livros favoritos da série. Eu amei. Harry Potter e o Enigma do Príncipe, porque foi um livro super revelador e foi maravilhoso. E eu gostei muito desse livro, ele me prendeu muito. E Harry Potter e as Relíquias da Morte, que foi o meu livro favorito da série, me lembrou uma distopia mágica, fantástica. Eu amei esse livro também. E eu vou deixar aqui nos cards pra vocês o vídeo especial de Harry Potter. Depois disso, lá em outubro, talvez no final de outubro,
outubro, não lembro agora, eu li Onyx, da saga Lux, que é o segundo livro da saga e é a sequência de Obsidiana. Esse livro aqui tá ainda melhor. Eu esperava uma certa coisa da autora pra esse livro, já que o primeiro livro ele é super ralinho em relação à mitologia, desenvolve pouquinho, então eu esperava bem mais desse livro em relação à mitologia, ao desenvolvimento da história, elementos misteriosos e tudo mais. Pra quem não conhece a história de Obsidiana, é esse livro aqui, e ele vai contar a história da Kate. Ela perdeu o pai pro câncer, ela vai se mudar pra West Virginia com a mãe, e lá ela vai conhecer dois vizinhos, um casal de irmãos gêmeos, que é o Damon e a Dee. O Damon é um cara extremamente... enfim, eles não se dão bem já no primeiro momento, até a Kate tem uma personalidade muito forte, então eles vão colidir nisso, e a partir daí a gente tem um romance sobrenatural. Assim que saiu Opala, que se Deus quiser vai sair logo no início de 2017, eu vou fazer um vídeo especial só sobre a saga, pra falar um pouquinho dos 3 primeiros livros, porque eu tô amando essa saga, mas ambos têm 5 estrelinhas. Depois eu li No Limite da Atração, da Kate McGrath. Esse livro eu troquei no Scooby e ele tava me olhando há muito tempo. Esse livro aqui ele tem uma premissa muito interessante. Ele vai contar a história da Echo. Ela tem cicatrizes por todos os braços e é por isso que ela tá sempre andando de casaco e luva na escola. Ela é uma menina super legal na escola, super popular. Tinha um relacionamento muito legal na escola, mas tudo isso mudou um dia, de repente, e ela não lembra o que aconteceu. Ela só sabe que algo aconteceu em relação à mãe dela, que sumiu, que ela nunca mais viu, e que essas cicatrizes acabaram surgindo. Do outro lado a gente tem o Noah. Os pais dele morreram no incêndio e ele perdeu a custódia dos 2 irmãos mais novos e ele vive num lar adotivo e tem todas essas problemáticas de luto, de família. A Echo nunca mais viu a mãe e tem um mandato de restrição contra a mãe. Ela perdeu o irmão mais velho no Afeganistão quando ele foi se alistar pra marinha. Gente, esse livro é sensacional. Vou começar pelo fato de ele ser escrito em primeira pessoa e ter os capítulos de ambos, o que torna o livro ainda mais completinho. A escrita dessa autora é maravilhosa e é uma premissa que vai prendendo você. As coisas vão acontecendo de uma maneira muito misteriosa. Por um segundo eu pensei que ele fosse um thriller, muito mais do que um new adult, embora sejam bem exploradas, principalmente na narrativa, por conta do linguajar dos personagens e tudo mais. Esses personagens, eles têm uma bagagem tão absurda que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A Echo acaba tendo problemas psicológicos, ela acaba tendo ataque de pânico, terrores noturnos por conta do acontecimento e porque a mente dela bloqueou todas essas memórias, essas lembranças. E aí o livro vai acabar retratando muita coisa. Ele vai retratar o luto, ele vai retratar problemas psicológicos, ele vai falar um pouquinho sobre drogas e adoção. Então é muita bagagem, acontece muita coisa e o livro fica difícil de largar, gente. Foi um livro maravilhoso. Dei 5 estrelinhas e favoritei. E por último, mas não menos importante, eu li Novembro 9. Nesse livro a gente vai conhecer a história da Fallon e do Ben. Eles vão se conhecer no dia 9 de novembro, quando a Fallon vai se mudar pra Nova York. Eles vão se conhecer no restaurante onde ela tá se despedindo do pai. Ela tem muita problemática com o pai, porque há 2 anos ela sofreu um incêndio em casa e ela ficou com o lado esquerdo do corpo, o rosto, o pescoço, enfim, a barriga, totalmente desfigurado. E então a gente vai falar sobre isso. Assim como No Limite da Atração, que também vai falar sobre cicatrizes da Echo. Em November 9 a gente também vai passar por isso. A gente vai ter esse questionamento da Fallon, que ela era uma atriz em ascensão, ela tava estrelando uma série super legal na TV e ela acaba passando por esse acidente, perdendo o papel e não conseguindo mais atuar porque a aparência dela mudou. O livro só vai se passar nesse dia, no dia 9 de novembro. Antes de a Fallon ir pra Nova York, ela e o Ben vão acabar marcando de se encontrar todo ano, eles vão ter essa ideia. Enquanto isso, o Ben, que é um aspirante a escritor, vai escrever o romance da vida deles, baseado nesse fato de que eles vão se encontrar só uma vez por ano e não vão se comunicar no intervalo de tempo. É um livro que fala de livros, é um livro que fala de romance instantâneo, é um livro que fala de cicatrizes, é um livro que fala de amor. Mas é claro, quando você tem 2 pessoas que marcam de se encontrar só uma vez por ano, você espera que muita coisa aconteça diferente de um dia pro outro, de um 9 de novembro para outro. A Colleen Hoover, ela sempre vai deixar as coisas o mais difícil possível e sempre com reviravoltas difíceis de imaginar. É muito difícil prever o que vai acontecer nos livros dessa mulher. Dei 5 estrelinhas e foi favoritado. Bem, amores, esses são os livros que eu li durante todo esse tempo. Eu não trouxe aqui os livros que eu ainda estou lendo. Eu tô lendo uns 3, 4 livros
novos ao mesmo tempo. Então eu tô tentando me dividir em todos eles, então é por isso que eu não trouxe todos esses livros ainda. Mas aí em dezembro, antes do final do ano acabar, eu tenho certeza, eu volto pra falar dessas leituras, ok? Eu não vou poder botar a torre de livros aqui, porque não tem como eu segurar. Mas é isso, meus amores. Se vocês gostaram, dá joinha, não deu até agora, tá na hora de dar. Se inscreve no canal aqui embaixo e clique no Linkabooks, que é o link especial da Amazon. Toda vez que vocês quiserem comprar os livros, use o Linkabooks, que vocês ajudam o canal, o Kabook. Se você leu algum livro junto comigo, comente aqui embaixo, fala do que você achou dele. Acompanhe o Kabook em todas as redes sociais e tudo mais. E é isso, meus amores. Eu tô indo, mas eu volto. Um big beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!